Hoje nós vamos conversar sobre algo que eu chamei de espiritualidade na crise. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que nos move, o que nos movimenta, o que nos gerencia num momento em que a vida parece que vira de ponta cabeça, que a vida parece que não dá muito certo, que as coisas não estão no lugar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. O mundo não é mais o mundo que nós conhecíamos. E o que a espiritualidade faz em nós, por nós, através de nós, nesse momento? Nós vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo de número 10. O texto diz o seguinte: o Senhor Jesus conversando com os seus discípulos, ele disse o seguinte, versículo 25: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Presta bem atenção, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Deixa eu te explicar isso, capítulo 3 de Marcos, o Senhor Jesus faz um milagre, e os religiosos dizem assim, é por causa de Beelzebu, ou é pelo nome de Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele está realizando esses milagres. Então Jesus está dizendo o seguinte, se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da família, ou quanto mais vocês. Versículo 26, portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o último versículo, 33, diz o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse capítulo, ou versículo 33, parece sugerir para muita gente uma apostasia generalizada. É como se a pessoa tivesse que dizer, eu não creio mais em Deus. Saiu uma manchete que chocou, eu vou dizer, o mundo. Posso estar sendo um pouco exagerado, mas eu creio que o mundo de um jovem cantor de uma banda evangélica muito conhecida, que resolveu fazer uma declaração de que ele não crê mais em Deus. Ele não era só um cantor evangélico, ele era filho de um pastor, nasceu num lar cristão, seus amigos eram cristãos, ele cantou num grupo coral de louvor de uma igreja, mas ele estava dizendo agora, eu não creio mais em Deus. Parece que o versículo 33 está dizendo que aquele que fizer isto, negar Jesus, vai ser negado diante de Deus. Mas a negação não é só a verbalização dos sentimentos. Nossa, a negação não é só você fazer uma declaração pública de que não crê mais em Deus, ou de que Deus não é para você aquilo que você imaginava que Deus era. Nós podemos negar a fé cristã de forma silenciosa e de forma até muito pausada. Quando nós pautamos a nossa vida, quando nós ligamos ou como nós fazemos as coisas na nossa história, como se Deus não fosse aquilo que a Carol cantou, o centro da nossa vida. E eu acho interessante observar a reação das pessoas diante das crises da vida. Como é que elas reagem quando a coisa fica, no ditado popular, fica feia. Quando a coisa está de ponta cabeça. Nessa pandemia, desse vírus, observando a atitude das pessoas, por exemplo, tem gente que me diz assim, eu vou fazer todo o possível para não me contaminar, não pegar esse vírus, não contrair o Covid-19. Outros dizem o seguinte, uma vontade muito forte que isso tudo passe logo, que acabe. Outros dizem assim, eu tenho agora um novo estilo de ser nessa pandemia, eu criei um protocolo de como que eu me higienizo, de como que eu entro na minha casa, de como que eu vou trabalhar. Mas sabe o que eu percebi em todas essas coisas? Que tudo isso
é fomentado pelo medo. Pensa comigo, no caso da higienização, eu vou fazer de tudo para eu não pegar esse vírus. E é certo você fazer. Mas qual é o medo? O medo de que eu contraia esse vírus e eu morra com ele. Por que nós queremos que isso passe logo? É porque muitos de nós têm medo do que vai causar nas nossas finanças, do que vai causar nas nossas famílias, na nossa empresa. Queremos que passe logo, porque nós estamos com medo das consequências. E é por isso que o protocolo é tão bem preparado. Mas o fator que nos impulsiona a estas coisas não é outro senão o medo. Mas quando a gente olha para o texto que eu acabei de ler, uma coisa que fica clara na direção que Jesus dá para os seus discípulos, para os seus seguidores, eu não sei se você prestou atenção, é que 2 vezes, só na porção que nós lemos, porque esse texto é parte de um discurso bem maior, aparece Jesus dizendo: não tenham medo. Não tenham medo. Só que quando essa palavra, essa frase chega no nosso ouvido, sabe como é que ela soa para nós? Não tenham medo. Tudo vai se resolver. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bom. Então nós entendemos o medo, ou não ter medo, numa proposta que nunca foi a de Jesus, que é uma proposta de isenção. E de onde é que vem isso? Isso vem do fato, e eu coloquei como um primeiro tópico para você me entender, só para usar de forma assim mais pedagógica. Isso acontece porque nós não temos uma compreensão correta sobre Deus. E isso é preocupante, porque a maioria de nós, e você vai precisar sondar seu coração aí em casa agora e ter certeza que você não faz parte dessa estatística, a maioria de nós desenvolveu uma fé que é uma fé preventiva de problemas, de dores, de tristezas, de percalços. Então é como se a fé fosse mais ou menos assim: é a minha arma contra os males da vida. Mas não é a minha arma contra os males da vida para que eu possa atravessar os males da vida sustentado por uma fé que é baseada no amor de Deus. É uma fé que vem desmanchar os males da vida. Ora, mas basta olhar para o texto e perceber que não foi isso que Jesus disse, porque Jesus disse assim: se fizeram o que fizeram com o dono da casa, e no caso ele estava se referindo a ele, até mesmo chamá-lo de Beelzebu, o que vocês acham que vão fazer com vocês, os da família? Então, o Evangelho e o Velho Testamento inteiro nunca foi uma proposta de Deus de isenção de problemas. A mensagem está mal entendida, e eu vou usar uma ilustração que aconteceu comigo poucos dias para você poder entender isso. Eu estava sentindo uma dor, estou sentindo uma dor, estou com um problema nessa mão esquerda. E eu fui ver um cirurgião, liguei para o meu médico, ele disse: olha, você vai ter que ver um cirurgião, porque pelo telefone esse caso é um caso cirúrgico. Aí eu fui ver um cirurgião, com todo esse cuidado, o médico quase 1 metro de mim, aquela coisa toda, e ele examinou minha mão e disse assim: eu tenho que operar a sua mão, mas como eu não vou no hospital te operar, e nem você deve querer ir no hospital ser operado agora, eu vou te dar uma injeção na mão, no lugar. Foi injeção no lugar, que está doendo desse tanto. No lugar. Mas tem anestesia? Ele falou: não tem jeito, porque a agulha que vai entrar para dar anestesia é a mesma que eu já deixo o remédio lá dentro. E eu virei para ele e fiz a clássica pergunta: vai doer? Ele virou para mim com a cara assim, que disse assim: em mim, nada. A vontade foi de esganá-lo. Mas aí ele falou uma coisa que me ajudou. Ele falou o seguinte: se eu te disser que não vai doer, eu estou mentindo. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o melhor do meu lado aqui, você faz o melhor do seu. E você vai conseguir. Por exemplo, quando eu introduzir a agulha, e gente, eu vou dizer uma coisa para você, pensa numa dor. Pensa numa dor. Ele diz assim: você respira, você grita se for preciso, e essa é a sua parte, a minha é ir no lugar o mais preciso, com o menor tempo, para que você sinta a menor quantidade de dor. Não ajudou nada para a dor foi horrível. Mas o ponto é,
Ele não me enganou. Sabe com aquela proposta que você vai no dentista e fala para o seu pai, quando você é menino, fala, pai, vai doer. Ele fala, não dói nada. Aqui não dói nada. Dói demais. A proposta do evangelho não é essa, de uma fé da isenção. Irmãos, presta atenção. Alguém me disse esses dias para trás assim, pastor, quem não vem a Jesus pelo amor, completa aí em casa para mim, você sabe. Vem pela dor. Não existe vinda pela dor. A gente só vai a Deus pelo amor de Deus. Às vezes no meio do amor tem muita dor. Mas não tem dor porque Deus está com um chicote te batendo. Tem dor porque eu e você fizemos escolhas erradas. Nós entramos em situações que não deveríamos ter entrado. Nós fizemos associações que nós deveríamos ter feito. Nós confundimos a vida e estas situações da vida estão promovendo dor. Mas no meio da dor, o que a gente encontra é o amor imutável de Deus. Então sempre é pelo amor. E é por isso que Jesus diz, não tenham medo. Porque o amor de Deus, ele nunca falha. E cuidado para você dizer assim, mas como que ele nunca falha se eu estou passando o problema? O caso é que você criou um Deus para resolver problemas através da fé. E não é esta a proposta, presta atenção no que eu estou te ensinando. Deus me ama, Deus ama você. E ama tanto que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer maior amor do que esse? Aliás, a Bíblia diz que quem tem maior amor do que esse? De que deu o seu Filho para morrer por mim e por você, quando a gente não merecia, quando nós não tínhamos beleza nenhuma, dinheiro, nada para atrair, Deus nos amou. Você quer amor maior do que esse? Mas no meio deste amor, Deus em momento nenhum disse, e eu sou pai e amo loucamente meus 2 filhos. Eu sei que você que é pai e mãe também ama. Mesmo no meio do amor, não teve dor que você teve que passar ao lado dos seus filhos? Eu me lembro, por exemplo, do meu filho, que deslocou o ombro um dia, e eu corri para o lugar que ele estava. Se eu pudesse, eu tirava a dor dele e passava para mim. Mas tudo que eu podia fazer era segurar no outro braço dele e dizer, filho, fica firme, vai passar. O amor do pai estava presente. Ou a minha filha pequenininha, quando bateu a cabeça num móvel e abriu um corte grande assim na sua testa, e ela chorando desesperadamente, o médico tentando dar pontos e gritando de dor, tudo que eu podia falar para ela é, minha filha, espera um pouquinho, isso vai passar. Eu sei que ela não imaginava que iria, e nem o meu filho imaginava que iria, mas o ponto é, queridos, nós misturamos amor com a obrigatoriedade de uma vida sem problemas. E Jesus disse, olha, não vai dar certo. Desse jeito não dá certo, sabe por quê? Porque o medo se apodera de nós, quando no nosso coração cresce a desconfiança, a insegurança e o não pertencimento. Ora, se eu não me sinto seguro nas mãos daquele que me ama, o medo começa a assolar o meu coração. Se eu sinto que eu não pertenço, qualquer coisa me dá a sensação de abandono, de solidão. Não tenham medo. Eu repito para vocês as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo, porque você tem um Deus que te ama, e ama tanto, que preparou salvação para mim e para você. Mas, nesse período da nossa existência, nós vamos enfrentar situações que vão desafiar a nossa capacidade de entender amor. Porque não vai fazer sentido. Mas não é porque não faz sentido que Deus não está lá com você. E não é porque não faz sentido que Deus não te ama. Ele te ama da mesma maneira. Mas qual é o segundo problema que eu vejo? E eu pensei num dos homens da história que eu mais admiro, que é o Dr. Martin Luther King, de como ele falava que a pessoa precisa ter uma razão para viver. Mas ele precisa ter uma razão para viver tão grande, que se ele não estiver disposto a morrer por essa razão, ela é pequena demais. Então eu formatei essa segunda informação aqui para você, para te ajudar a pensar da seguinte maneira. Cada cristão, presta atenção em mim, cada cristão precisa
descobrir uma razão para viver, e agora vem a bomba, uma confiança para morrer. Eu sei que se você pudesse falar, credo, pastor, o que é isso? Presta atenção, irmãos, presta atenção. Todo cristão autêntico, ele precisa descobrir uma razão para viver, mas uma confiança para morrer. Pensa na pandemia, no vírus. Se você é de Deus, eu não estou dizendo que você deve querer morrer, mas se você é de Deus, o que é a morte? A morte é a nossa ida para casa. E se quem aqui tiver conta, nossa, estou doidinho de vontade de morrer, precisa ver um psiquiatra, está com problema aí. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós estamos criando um pavor da morte, de tal modo que ela nos rouba o privilégio de viver para Deus. Por isso que eu disse que cada cristão precisa encontrar uma razão para viver e uma confiança para morrer. Ou seja, eu vou fazer tudo aquilo que eu fui chamado para fazer no Deus que me amou, mas o dia que os meus olhos se fecharem para essa vida, eu estou com o meu Senhor. Não só eu. Eu espero que você possa dizer, você aí na sua casa. Cada um de vocês. Então, o contexto que Jesus falou isso, qual que era? Perseguição dos judeus, dos fariseus, sobre aqueles recém-agregados ao chamado caminho, o Império Romano dominando aquela região e perseguindo pessoas. Jesus diz, olha, no meio dessa confusão, no meio desse perigo, vocês precisam encontrar uma razão para viver, uma confiança para morrer. Quer dizer, nós estamos debaixo de uma opressão de um exército inimigo. Qual é a razão de viver nesse ambiente? E qual é a confiança que nós temos para morrer nesse ambiente? Eu temo que muitos de vocês que estão me ouvindo em casa não sabem dizer nem a sua razão de viver e nem qual é a confiança que você tem para morrer. Eu já acompanhei muita gente nos últimos minutos de vida. Eu já fiquei perto de gente que estava morrendo, que tinha uma alegria e uma paz que chegava a ser, para mim, estranho. E já fiquei perto de pessoas extremamente angustiadas. Gente que quase quebrou a minha mão como se estivesse num desespero. Olha o que Jesus diz no versículo 23. Portanto, não tenham medo deles. Não tenham medo deles quem? Dos soldados romanos. Não tenham medo deles, dos religiosos que perseguem. Mas me permitam, não tenham medo deles quem? Dos vírus. Não tenham medo das pandemias. Por quê? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, não fazer nada com a sua alma, no caso, alma e espírito aqui colocado na mesma palavra, porque isso aqui é passageiro, seja com esse vírus, seja daqui muitos anos, seja de uma maneira ou de outra. Não tenham medo disso, porque isso é momentâneo, isso é passageiro. Vocês deveriam temer aquele que, além de matar esse corpo, pode fazer perecer no inferno a sua alma. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam encontrar uma razão para viver e uma confiança para morrer. Qual é a razão para viver? É esta, olha, somos de Deus. Diz amém para mim aí na sua casa, olha, somos de Deus, somos amados, fomos salvos para proclamar as virtudes, as bênçãos, as coisas boas, daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual é a razão de viver, minha e sua? É sermos demonstradores deste amor de Deus, que não é baseado em mérito, que não pressupõe efeito, que não pressupõe tarefas, nada, Ele te ama. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te ama, e Ele te ama do jeitinho que você é. E você não vai manipular Deus. A Carol disse aqui na oração dela, durante o nosso período de louvor, de que Deus, parece que Deus está com carência. Olha, o Deus da Bíblia, Ele é autossuficiente.
Ele não estava assim, nossa, sem o Manuel aqui nesse céu, isso aqui não vai ser o céu. E aí ele vai e salva o Manuel, e aí eu tenho que ficar lembrando ele toda hora que eu amo e fazendo coisa para ele me amar de volta. Não, ele me ama. E sabe de uma coisa? Se por acaso eu me afastar de Deus, sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Ele vai continuar me amando. Ah, então o senhor está dizendo, não, isso é porque você é doido, eu até já sei o que está na sua cabeça. O que eu estou dizendo é que Deus não é movido em amar pelas nossas atitudes, porque quando Ele amou a mim e amou a você, nós não prestávamos. Aliás, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. O amor de Deus é imutável. Se eu me afastar desse amor, é exatamente isso que o texto está dizendo. Mas o amor dele não muda. Quem mudou? Eu e você. Qual que é a nossa razão de viver? Nossa razão de viver não é ficar pagando promessa para ver se agrada um Deus caprichoso. Não, queridos. A nossa razão de viver é como o John Piper diz num dos seus livros, se deliciar em Deus e viver com Ele. E porque eu sei que Ele me ama dessa maneira, o que acontece? Esse amor me habilita a crescer. Esse amor me habilita a me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Esse amor me habilita a aprender a fazer escolhas. Esse amor me habilita a ser justo. Esse amor me habilita a fazer escolhas que não fazem bem para a minha vida, nem para o meu testemunho. Esse amor me habilita a fazer escolhas que me ajudam a expressar a maturidade que eu tenho. Porque Ele me ama e eu sou tão amado, esse amor me capacita a fazer as escolhas que nós chamamos de santificação, que não é um esforço meritocrático, é uma graça que flui do amor de Deus, porque esse amor vai ganhando. Então, há um escritor que diz que a única maneira de nós nos livrarmos do medo da morte é entender que a nossa vida está enraizada em Deus. Ela não está enraizada agora, ela está enraizada para sempre. Vivo ou morto, eu estou enraizado em Deus, nesse corpo, cumprindo e fazendo aquilo que é a razão de viver. E quando chegar o momento de voltar para casa, com a confiança certa de que nós estamos com o nosso Deus. É mais ou menos assim, ó. Nós somos, vou falar no plural, do nosso amado. E o nosso amado é nosso. Então, para terminar, eu queria te dizer o que nós deveríamos sim nos preocupar. Nós deveríamos nos preocupar com aquilo que tenta nos afastar de Deus. Essa deveria ser a nossa preocupação. Nossa preocupação não é essas besteiras da fé que a gente às vezes cria. Veja, de novo, o versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nossa preocupação deveria ser, presta bem atenção nesses minutos finais nossos, mais alguns minutos eu estou terminando. Nossa preocupação deveria ser o seguinte: o que a fé cristã tem feito, tem me transformado, tem feito comigo. Essa deveria ser a minha preocupação e a sua. Como que, ao longo do tempo, nesta chamada de fé, eu tenho sido transformado pelo amor de Deus. Jesus disse: não tenham medo dos soldados romanos, não tenham medo dos religiosos, não tenha medo do vírus, não tenha medo da guerra, não tenha medo do desemprego, não tenha medo dessas coisas que podem potencialmente tirar a sua vida. Essa aqui, ó, que a gente chama, porque vida, na verdade, é a eterna, essa é passageira, minha e de vocês. Tema aquele que pode tirar essa aparente existência, mas condenar a perdição eterna, corpo e alma. Por quê?
Porque quando eu começo a me preocupar com essas coisas, olha o que acontece. Eu começo a pensar em categorias eternas e não em categorias temporárias. Vírus vem e vão, gente. Crise financeira passa. Ah, mas pode durar muito tempo, posso perder as coisas. Sim, mas tem fim. A nossa fé está sendo motivada a pensar apenas em categorias temporárias. Eu vou usar terrenas, mas a palavra que eu quero dar ênfase é temporárias. Nós estamos pensando a fé apenas nessas categorias pequenas. Nós estamos, por exemplo, a gente lava a mão, a gente passa hand sanitizer, a gente passa álcool gel, a gente usa máscaras, de medo de morrer. Mas nós não nos preocupamos com o pecado, que mata. Nós não nos preocupamos na mesma intensidade com as escolhas que nós estamos fazendo na vida, que podem sim nos afastar de Deus. Nós não estamos nos preocupando com que tipo de pessoa nós estamos nos tornando enquanto falamos que caminhamos e andamos com Deus. Não estamos preocupados com isso, mas estamos preocupados com o vírus, porque o vírus pode me matar. Tá, o vírus pode te matar, mas você tem dentro de você algo que é eterno, que o vírus não mata, mas que Deus pode matar. E é o que o texto disse: condenar ao inferno. Jesus está ensinando os seus discípulos, dizendo para eles assim: podem enfrentar a vida sem medo. Não é que não tem problema, enfrenta sem medo, porque o amor de Deus é o que nos sustenta. E aliás, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Enfrenta a vida. Ela tem dificuldades, ela terá dores, choros, percalços. Enfrenta a vida. Enfrenta a vida sem medo. Enfrenta a vida sem medo no seu casamento. Não tenha medo. Não tenha medo do que está aparecendo, que vai acontecer. Enfrenta a vida sem medo desse vírus. Enfrenta a vida sem medo de influências políticas, militares. O que for, enfrenta a vida. Sabe por quê? Porque se por acaso esse corpo aqui silenciar, nossa alma vai cantar com o Senhor para a eternidade. Então isso me dá, e dá a você, olha, presta atenção, isso dá a você razão para viver, confiança, e que você viva anos e anos e anos e anos. Mas dá a confiança de você dizer como o apóstolo Paulo: é um momento que os meus olhos se fecharem, eu estou com o meu Senhor. Então eu tenho razão para viver, e eu tenho confiança para morrer, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O cristão autêntico, ele não se ilude sobre a situação do mundo, achando que uma fé ingênua vai resolver os problemas. Não! Ele conhece a força do mal. Mas a fé desse cristão genuíno o ajuda a não esquecer que esse mundo, presta bem atenção nos versículos finais desse texto, que a história desse mundo está nas mãos do nosso Senhor. Olha o que ele diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E diz mais: até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Meu apelo para você nessa manhã, nesse domingo de Pentecostes, é que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e te dê razão para viver. Que Ele abra os seus olhos e te faça perceber Deus da maneira que Ele tem que ser percebido. E que a fé cristã não seja um amuleto para você sair exorcizando os males dessa vida. Não. Que a fé cristã seja a força que te impulsiona no amor de Deus a viver essa vida
na plenitude daquilo que Deus te chamou para fazer, mas com o coração descansado de que você tem pai, de que você tem casa e de que nós não somos desse mundo. Então eu queria fazer um apelo a você, aí na sua casa. Eu tenho feito um apelo todos os finais dos nossos encontros. Quem sabe você precisa de um Pentecostes na sua vida hoje, para você deixar com que Deus mexa na sua história de vida. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar você a orar aí na sua casa. Pai, eu preciso dessa confiança, eu preciso perder esse medo, eu preciso ter essa razão para viver e essa confiança para morrer se preciso for. E aí eu quero voltar e nós vamos orar juntos. Deus abençoe você. Eu queria convidar você a pensar como o filho pródigo. E se você não sabe da história, o menino pega a herança, que nem lhe era de direito, e vai para um lugar e gasta tudo com prostitutas, com a vida toda dissoluta. Mas quando a coisa fica horrível, ele diz assim para ele: vou voltar para a casa do meu pai. Eu queria que você soubesse hoje, você tem pai que te ama. E a minha oração vai ser: volta para esse Deus que te ama. Você vai encontrar tranquilidade no meio da tempestade. Não é que não vai ter tempestade, você vai encontrar tranquilidade. Você vai encontrar propósito no meio do que parece que está todo mundo perdido. E você vai entender por que Deus te salvou. E vai dizer o seguinte: eu vou viver por essa razão, eu vou morrer pela mesma razão. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor venha sobre cada família, cada pessoa, que o Senhor venha sobre cada lar, que o Senhor alcance cada pessoa que estiver de alguma maneira ouvindo essa mensagem. Quero pedir que o Senhor salve, Pai, em nome de Jesus, mas não salve até mesmo da religião que eles edificaram para eles. Salve para o Senhor, ó Deus. Que esse amor que constrange, que liberta, que alivia, que encoraja, que impulsiona, que estimula, seja derramado agora sobre tantas pessoas e que haja retorno para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos aqueles que ouviram essa palavra, que o Teu Espírito possa vir ministrar sobre eles e promover vida, e que essa palavra fique ecoando nos ouvidos e no coração de cada um deles, nos corações. Não tenham medo, não tenham medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante a sua face e te dê a paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde, irmãos queridos, mentes e corações nele. Não somente hoje, nessa pandemia, não. Todos os dias, até o dia que nós estaremos com o nosso Senhor na eternidade. Deus te abençoe.